com vocês mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar sobre a igualdade de propinas nas universidades, como tem sido isso atualmente, como é que está o panorama atual acerca do assunto. E hoje eu trago um convidado especial, um grande amigo, sobretudo amigo, meu ex-professor, e que hoje veio a Portugal, o doutor Sérgio Camargo, especialista em Direito Público. Muito obrigado, doutor, pela presença. É um prazer recebê-lo. Enfim, nós vamos fazer uma abordagem sobre essa questão da igualdade de propinas, mas antes eu peço a vocês que façam inscrição no canal, tá bom? Já deixa o nosso like aí, martela o nosso like, já foi? Martelou o like, maravilha. Faz a inscrição no sininho, tá? Para você receber as notificações em tempo real, tá bom? Muito obrigado a todos os nossos inscritos e siga nossas redes sociais, vamos em frente. Então é isso. Doutor, o que tem acontecido ultimamente, né? Fazendo aqui um panorama geral, para uma abordagem rápida sobre o assunto, é que as universidades têm negado, né, de forma frequente a igualdade de propinas aos alunos brasileiros, né, que aqui vem ao argumento de que eles ingressam pelo Enem, né, por outro tipo de exame. Sim. E depois querem usufruir da igualdade de propinas que é dada aos portugueses que entraram através do Exame Nacional de Acesso. Contudo, vários casos têm demonstrado que não é bem assim. Além disso, brasileiros têm chegado, feito o Exame Nacional de Acesso, e eles, ao arrepio da lei, têm negado o acesso ainda assim, né? Então, já tivemos casos de vitórias, de conseguirmos a igualdade de propinas, inclusive para alunos que chegaram e fizeram o Exame Nacional, ou seja, se igualaram aos portugueses, já que esse seria o grande empecilho, o grande calo, né? Fizemos a igualdade de propinas, mas, no entanto, algumas universidades insistem em negar, né? Fazemos os recursos para a Diretoria Geral de Ensino, que é o órgão de cúpula de ensino aqui em Portugal, e eles insistem no erro. Eu gostaria que o senhor desse uma abordagem para a gente do que pode ainda ser feito, né, em termos de administrativo, já que o senhor é um especialista na área pública, na área de concursos públicos no Brasil, tem doutorando na Universidade de Salamanca, aqui na Espanha. Então, seria interessante ter o seu parecer acerca do assunto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que poderia ser feito nesse caso ainda para a gente buscar a igualdade de propinas. Antes de mais nada, é um prazer estar no canal Portugal na Real, do grande amigo Leonardo, que vem atuando aí com bastante excelência em Portugal e também no Brasil, como já o fazia anteriormente, né? A questão aí da igualdade, do tratamento para os discentes, para os alunos, né, que vêm a Portugal para as pós-graduações, estrito sensu, mestrado, doutorado e a própria graduação também, né, ela na prática se traduz como uma política pública mundial que vem sendo representada a partir da consolidação do novo liberalismo, né? Superamos o neoliberalismo e agora com o novo liberalismo há uma tendência, principalmente dos estados europeus, França, Portugal, Espanha e outros, como a Itália, a Alemanha, etc., de, a partir de uma compensação por diversos anos, séculos até, da vivência em países como o Brasil, Argentina, enfim, né? Não só pela colonização, mas também por toda a vantagem que esses países angariaram, né, a partir das atividades econômicas que executaram e que na prática administraram durante séculos em estados africanos e estados americanos, né, principalmente da América Central e a América do Sul. Então, se nós observarmos, né, vários países da África agora, ex-colônias do Estado francês, podem, por exemplo, migrar para a França, uma forma de compensação, de reequilíbrio da relação cidadã entre a sociedade daquele país que outrora fora uma colônia perante aquele que colonizou. Então, a ideia entre Brasil e Portugal, nós fomos uma colônia por muito tempo do Estado português e agora esse tratado bilateral pretende beneficiar brasileiros em território português e também portugueses, né, em território brasileiro na atividade da academia. Agora, acontece que o tratado internacional que fora firmado há bastante tempo atrás entre o Estado português e o Estado brasileiro, obviamente ele traduz esta ideia de você propiciar um reequilíbrio na sociedade a partir de um tratamento que se pretende igualitário,
né, na ideia, e aí a gente vai ter que entender um pouquinho da diferença entre a equidade e o tratamento igualitário, para que possamos então retornar àqueles países que foram sede, né, de atividades econômicas de países que o colonizaram, como é o caso de Portugal perante o Brasil, para de certa forma estreitar laços de amizade. E aí a ideia que o tratado tem é trazer a ideia da equidade. Tratamento igualitário para os estudantes, para os acadêmicos brasileiros em território português. Acontece que no momento da regulamentação, quer dizer, então é firmado o tratado a partir dos Estados soberanos, né? A presidência da República no Brasil e o chefe de Estado português firmam este acordo bilateral para este tratamento equânime. Acontece que no momento da regulamentação, que neste tocante em Portugal nós tivemos aparentemente 3 oportunidades, 2003, 2014 e 2018, perfeito, você começa a perceber que já da primeira norma de 2003 há uma certa fuga da essência do que for estabelecido no tratado. Principalmente acerca da noção das propinas, né? O que para nós, do português brasileiro, significa os emolumentos, os pagamentos, que obviamente devem ser feitos pelo ensino superior. A própria Constituição brasileira, ela só garante a título de direito fundamental do cidadão o ensino médio e o ensino fundamental. Por exemplo, agora, nesse período que vivemos de uma nova chefia de Estado brasileiro, começa a se discutir o dever do Estado de se manter o ensino superior gratuito e, obviamente, as pós-graduações estrito sensu a nível de mestrado e doutorado também passam a ser pauta desta reanálise. Então é natural que todos os governos, até com a ideia do novo liberalismo, de uma diminuição da intervenção estatal na sociedade, dos próprios administrados, tente diminuir a participação do Estado nesta atividade financeira. Acontece que o que eu reparei da norma de 2003 para a norma de 2014 e a mais recente de 2018 é que, na prática, o tratamento deixa de ser equânime e se torne efetivamente pouco igual. A partir do momento em que você tem um procedimento de entrada do aluno para a instituição de ensino, que pode vir, no nosso caso brasileiro, a partir da prova que se faz a final do nível do ensino médio, que é o que nós chamamos de Enem. Então você tem no Brasil uma nota do Enem, você traz esta nota para o território português e é ali a equiparação para que você ingresse no ensino superior. E aí começa o problema, porque os emolumentos, quer dizer, a grana que a gente paga, a verba que nós pagamos, não é igual ao aluno português, melhor dizendo, ao cidadão português. E aí você começa a questionar se realmente a essência do tratado internacional se mantém com o direito que cai a cada Estado de regulamentar o tratado, né? Acontece que este poder, que é um poder administrativo, a administração pública tem o poder de regulamentar. Só que no momento da regulamentação, quando a gente começa a observar as dissidências, então 2003, 2014, 2014, 2018, quer dizer, da primeira para a última temos mais ou menos 15 anos de uma discrepância de regulamentação. Você começa a perceber que o tratamento não é mais equânime, né? Então, obviamente, você ainda tende a aceitar o discente, o aluno brasileiro, a partir de um trâmite parecido com o aluno português, mas no momento que realmente, na atualidade da tecnologia da informação, dessa quarta revolução industrial que a inteligência artificial nos traz, que é a questão financeira, ela se torna mais pesada para o estudante brasileiro. E aí você começa a questionar se é realmente equânime, igualitário o tratamento entre o aluno português e o aluno brasileiro. Sim, e assim, os valores são realmente muito discrepantes. Estamos a falar aqui, por exemplo, de alunos brasileiros pagando 5, 6 mil euros ao ano, ao passo que o aluno português e demais europeus pagando em torno de 1.000 euros. Quer dizer, você não está nem um montante superior, né? Você está indo 6 vezes, não é muito mais do que o dobro. Então, realmente, você começa a perceber que o viés que se pretendia de uma compensação estatal pela exploração brasileira sofrida pelo Estado português, como reitero, repito, ocorre neste momento em França, ocorre neste momento na Itália,
Itália, em que diversos africanos passam a ter o direito de residir em solo, em território italiano e território francês, de certa maneira começa, no momento de você aplicar na eficácia, na produção de resultados e efeitos, começa a se tornar um pouco distante da essência do que nós chamamos da mens res, da intenção do legislador, no caso aqui não é do legislador, mas aqui é no caso de quem firmou o tratado, né, que deveria ter um tratamento equânime e, na prática, salvo outro juízo, se torna uma atividade financeira daquele que recebe o estudante brasileiro, no caso, o Estado português. Então, qual é a função aqui da advocacia? É, primeiramente, tentar demonstrar perante a própria administração da instituição de ensino o desequilíbrio que está se implementando. Porque se você tem ali, por exemplo, o estudante português pagando 1.000 euros, o estudante brasileiro paga 10, 20% a mais, você pode até apresentar justificativas. Só que quando você está num montante de 600 vezes a mais, isso, a meu ver, é uma atividade financeira. E aí, obviamente, perde-se toda a intenção que for afirmado no momento da tratativa para o tratado internacional. E aí você primeiro provoca a instituição de ensino, você pode provocar o órgão estatal de educação, e se realmente isso não se prestar, né, como o doutor Leonardo mencionou, ele já teve êxitos, né, a nível administrativo na questão desta real equidade. Mas isso ainda se apresenta um grande problema para brasileiros que vêm num sonho de estudar no Estado europeu, né? Então agora o que você pretende é a judicialização, então levar para o judiciário português através de uma boa advocacia essa discussão. E se isso começar a ser tratado de forma relutante, nós temos agora a mecânicas de tratar a partir do direito internacional público, né? Obviamente envolvendo de alguma maneira o Estado brasileiro, para que ele, ciente deste desequilíbrio, possa adotar as tratativas diplomáticas que lhe competem a nível jurídico. Isso, exatamente, professor. Então o que acontece? O Decreto-Lei 153, que é de 154, que é de 2003, que o senhor mencionou, realmente representa, né, ele transparece a vontade dos países. E ali especificou-se o que deveria ser feito, os direitos e deveres de cada um. Dentre eles, implementou-se o direito de voto a partir de 3 anos de residência em Portugal. Então entendo que, se fosse vontade dos países estabelecer um prazo, por exemplo, a partir de 3, 5, 10 anos de residência, igualar as propinas, o teriam feito à época do Tratado de 2003. Perfeito, exatamente. Exatamente. E a coisa começou a desandar em 2014, né? Sabe-se lá por que levou tanto tempo, mas em 2014, eu acho que com o início da vinda de brasileiros em massa para cá, houve essa discrepância de criar o prazo de 2 anos. Exatamente. Inventaram esse prazo, não sabe de onde. Eu acho que o professor Leonardo ele tratou no ponto nodal. O ponto nodal é o volume de brasileiros que passa a acessar o resultado, a eficácia do Tratado Brasil-Portugal, leva ao Estado português a uma tentativa de diminuir o apetite brasileiro pela busca do ensino. Eu, que sou doutorando pela Universidade de Salamanca, na área de concentração de Direito Constitucional, que iniciei ano passado, 2018, eu particularmente pago emolumentos também à Universidade de Salamanca espanhola, mas eu pago exatamente a mesma coisa que o estudante espanhol paga, né? E por acaso eu não tenho todo esse percalço que o doutor Leonardo, a grande custa, tem aqui para adequar as regras que estão em vigor, não só a questão financeira, mas para tramitar o direito, porque se criam diversas etapas burocrático-administrativas que levam na prática a você inviabilizar o exercício do direito. Pelo que eu percebo pela atividade administrativa portuguesa, sem uma advocacia especializada como o doutor Leonardo, se torna praticamente impossível para o cidadão comum alcançar aquele resultado. O que, diferentemente, no Estado espanhol, eu não tenho nacionalidade espanhola, mas no Estado espanhol o que eu tive foi uma avaliação curricular e uma avaliação acadêmica, tão difícil quanto o dos espanhóis, né? E por conta disso, aquela forma de validação, ela é realmente equânime. Observe, não há o mesmo tipo de tratado internacional entre Brasil e Espanha.
Então, curiosamente, o que me chama a atenção é por que se na Espanha, que não há essa bilateralidade, eu tive, obviamente, uma dificuldade natural de qualquer ensino superior, até porque a Universidade de Salamanca é a 8ª universidade mais antiga do mundo. Ela completou esse ano 801 anos de existência. É mais do que o próprio Estado brasileiro tem. Né? Então, obviamente, é uma universidade muito procurada. Né? E mesmo assim, o tratamento lá é bastante equânime. Então, paga-se um valor anual, porque a instituição é pública, mas é o mesmo valor do aluno espanhol. Pois é, assim, um ponto interessante é essa relação de ingresso, dessa chamada igualdade na hora do ingresso, né, para as universidades portuguesas, que eles dizem que não é a mesma coisa, que eles chegam a mexer no preâmbulo da nova lei de 2018, dizendo que se não fosse pelo Enem, né, insinuando que se não fosse pela facilidade do Enem, o aluno brasileiro sequer alcançaria a universidade portuguesa, o que é uma falácia. E é lamentável essa desqualificação do ensino brasileiro sob uma pseudo-superioridade do ensino português. O que, salvo outro juízo, me remonta à ideia inicial da colônia perante a metrópole. Exatamente o contrário do que o tratado internacional tenta reequilibrar. Então, se você firma o tratado e procede gradativamente uma diferenciação de tratamento que foge à equidade, porque na verdade o tratamento igual é aquele que você trata todo mundo igual, mas as pessoas que estão diferentes, elas vão permanecer diferentes. O tratamento equânime, equalitário, é aquele que na verdade propicia o mecanismo para aquelas pessoas que têm realidades diferentes possam ter de fato um resultado igual. No Brasil é o princípio que a gente chama da isonomia, tratar igual quem está igual, diferente quem está diferente. Qual é a finalidade disso? Reigualar. Né? Porque se, por exemplo, uma forma fácil de compreender, se você tem 3 pessoas, uma de 1,50 m, 1,70 m e 1,80 m, e você dá um banquinho igual para todas elas conseguirem sobrever o que está depois do muro, o banco sendo igual, a pessoa de 1,50 m sobe no banco e continua olhando para a parede. A pessoa de 1,70 m sobe no banco, talvez ela já consiga ver, e só a de 1,80 m que vai realmente ver o outro lado. Mas se você adequa o tamanho do banco para a altura de cada pessoa, os 3 de forma equânime verão do outro lado. E salvo outro juízo, percebo que esta é a falha que está se tendo no momento de aplicar a intenção do tratado. E até é compreensível, mas não justificável, que o governo português tente dificultar o acesso do estudante brasileiro. E aí a beleza da advocacia, a especialidade do Dr. Leonardo. Mas a questão não é meramente dificultar, porque após tramitar todo o procedimento que é hercúleo para o aluno brasileiro, ele ainda é sobretaxado. Exatamente, eu cheguei a propor, né, entre alguns dos pedidos que eu fiz à diretoria de ensino, que se fosse esse o óbice, a questão do exame, né, de tão fácil que seria o exame nacional, o exame brasileiro, de forma que nós entrássemos pela porta mais fácil, como já me foi respondido, né, então que implementassem exames a serem feitos no Brasil, implementados por Portugal, no consulado, numa data específica, para que eles fizessem esse exame. Então seria uma forma também de buscar que o aluno brasileiro tivesse a chance de fazer o mesmo exame. Porque para o aluno brasileiro não tem outra forma senão fazer pelo Exame Nacional do Ensino, ele apresentar e entrar. Ou então ele vem para cá e faz o exame nacional. E salvo outro juízo, a ideia do Dr. Leonardo, que é uma ideia bastante razoável, ela não pode depender exclusivamente da instituição de ensino ou do órgão de educação do Estado português, porque aí não é mais bilateral. É a imposição de um Estado sobre o outro, salvo outro juízo, exatamente o que acontecia com o Brasil colônia perante a metrópole portuguesa. Exatamente o que o tratado pretende desfazer, reequilibrando. Então, para que haja essa premissa de uma qualificação específica do aluno brasileiro para o ingresso na instituição de ensino portuguesa, obviamente, tem de haver uma relação diplomática entre o Estado português e o Estado brasileiro para remodular, a partir de um período de eficácia do tratado, uma forma que realmente adeque. Porque, obviamente, é de se compreender que se há um modelo de ensino no Estado português diferente do modelo de ensino do Estado brasileiro, que apresentam discrepâncias, não adianta que não encaixa. Então vamos melhorar isso. Então vamos tornar
essa realidade brasileira acessível ao Estado português. Mas, obviamente, tem de passar pela soberania brasileira também. Senão não é um tratado, é uma imposição sobre um Estado do outro. Perfeito, professor. Excelentes abordagens sobre o assunto, sobre vários aspectos, né? Falamos desde a questão de como isso vai ser feito, quais são as sugestões para que isso melhore, para que se atinja realmente o verdadeiro critério de igualdade, de estar todos no mesmo patamar, essas compensações, e que haja toda realmente a facilidade necessária para que todos alcancem o mesmo critério. O brasileiro consiga realmente ter o devido acesso à Universidade Portuguesa, pagando o mesmo que os portugueses. Ou essa pequena diferença, como o senhor mencionou, de 20%, não seria algo tão discrepante. Agora, 6 vezes mais, realmente é inconcebível. Né? Então, professor, agradeço a presença. Muito obrigado por participar do nosso canal. Foi uma honra, eu tenho certeza que se vocês continuarem ligados no Portugal na Real, esses problemas serão rapidamente adequados. Satisfação estar com vocês. Até uma próxima. Professor, muito obrigado. Então, gente, muito obrigado por assistir nosso canal mais uma vez. Quem gostou do vídeo, marca o like. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais. Muito obrigado, boa sorte e até breve.